O Anderson Torres voltou a ameaçar o Bolsonaro. Ele já estava fazendo isso há um certo tempo, mas ele ficou quietinho, só que agora que as investigações voltaram para ele, ele começou a ameaçar de novo. A família tá falando que o Bolsonaro o abandonou, que o Bolsonaro não fez gestos públicos de apoio ao seu antigo ministro, e ele está sendo pressionado a fazer uma delação. Tudo isso começa a acontecer justamente no momento em que a Polícia Federal começa a desmontar a principal tese do Anderson Torres para aquela operação da Polícia Rodoviária no segundo turno, compra de votos. Os investigadores estão levantando provas para mostrar que tudo aquilo era balela, não havia compra de votos, porque esquema de compra de votos acontece mais em campanhas municipais e não em campanhas federais. Você vê essa postura da família do Anderson Torres como uma ameaça a Bolsonaro? Você acha que Torres vai delatar o ex-presidente? Deixe seu like se você gosta do Bolsonaro tremendo todo e se inscreva no canal. Como vocês já ficaram sabendo, nós já comentamos, aquela operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, que teve como objetivo sabotar a votação em Lula para dar a vitória ao Bolsonaro, tudo isso orquestrado pelo Anderson Torres, foi baseado em notícias falsas. Segundo o depoimento da ex-diretora do Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, porque o Torres, na época do Bolsonaro, era ministro da Justiça. O Anderson Torres, ele recebia inúmeras notícias falsas com informações sobre compra de votos em locais de votação do Lula, principalmente no Nordeste. Não houve nenhum tipo de denúncia formal, nenhuma investigação na Polícia Federal, apenas notícias que ele recebia, sabe-se lá de onde, possivelmente do gabinete do ódio. E aí, enganado por essas notícias ou não, ou mesmo sabendo que era falsa, se embasando por elas, o Anderson Torres criou todo o ambiente, toda uma cultura, um clima no Ministério da Justiça falando que havia compra de votos e a partir disso um relatório com os principais locais que Lula teve mais votação, principalmente na Bahia, foi feito. Porque na cabeça do Anderson Torres, nesses locais que o Lula teve bem mais votos que o Bolsonaro, houve compra de votos. Isso tudo foi dito pela ex-diretora do Departamento de Inteligência do Ministério da Justiça. E aí o Anderson Torres pegou esse documento que foi feito e fez uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal, apresentando esses locais de votação, direcionando as blitz que deveriam ser feitas, tudo isso para evitar esquema de compra de votos no segundo turno. Torres até usou a Polícia Federal e um avião da FAB para ir até a Bahia nas vésperas do segundo turno para organizar essa operação, baseada em uma denúncia falsa. Então toda essa mobilização, essa operação foi baseada em notícias falsas, em provas falsas, e isso quase conseguiu dar a Bolsonaro a vitória no segundo turno contra Lula por conta desse boicote, dessa sabotagem de Anderson Torres ao processo eleitoral. A Polícia Federal está investigando tudo isso porque não é comum haver compra de votos em disputas nacionais, em disputas gerais. Por quê? Porque não adianta você ficar ali comprando meia dúzia de votos, porque a influência, o impacto no resultado final é muito, mas muito baixo. Geralmente o crime de compra de votos acontece nas disputas municipais, porque como a quantidade de votos é menor, se você tem ali 100, 200 votos para um vereador, aí sim você consegue influenciar diretamente no resultado do pleito. Agora, em disputas nacionais, para presidente da República, isso é muito mais mas muito pouco provável. Ainda mais que não houve nenhum tipo de denúncia formal, nenhum tipo de investigação. Então a Polícia Federal começou a levantar dados para derrubar essa que é a principal tese apresentada pela defesa tanto do Anderson Torres quanto do Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na época que houve a operação para o segundo turno. Então as defesas estão usando a justificativa da compra de votos para falar que não houve uma sabotagem nos locais de votação de Lula. Mas a Polícia Federal, esperta que já está rebatendo essa tese que é sim uma tese fajuta, completamente furada. Nesse meio tempo que as investigações contra o Torres estão avançando, a família começou a dar declarações nos bastidores que foram reproduzidas pelo jornal Estadão de que há uma chateação dos familiares com o Bolsonaro. Porque desde o momento que Anderson Torres foi preso e principalmente após o 8 de janeiro, Bolsonaro não fez um gesto público de apoio e solidariedade ao seu antigo ministro da Justiça, que, por óbvio, fez toda aquela operação no segundo turno
a mando do Bolsonaro, ou a pedido do Bolsonaro, ou com ciência do Bolsonaro. Claro, Anderson Torres não iria tirar isso da cabeça nem mobilizar tanta gente se não tivesse a participação do Bolsonaro. Mas depois que o Anderson Torres, melhor dizendo, foi preso, Bolsonaro não deu uma declaração, não deu um gesto público, não fez um afago, não fez nada. Segundo o site Estadão, o jornal Estadão, amigos do Torres falaram que da parte dele, Torres, não há nenhum tipo de ressentimento. Aqui que não tem ressentimento. Eu duvido que Torres não esteja ressentido. Torres ficou várias semanas, meses, detido em uma prisão preventiva. Ele ficou abalado emocionalmente, perdeu peso, teve problemas familiares. Tudo isso por conta do Bolsonaro, que não falou absolutamente nada em favor dele. Mas o mesmo Bolsonaro que negligenciou um gesto, um afago ao Torres, saiu em defesa naquela manifestação fiascada, fracassada do feriado de 12 de outubro em favor dos réus que foram presos pelo Alexandre de Moraes e pelo STF pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O Bolsonaro falou, são presos, injustiçados, né? Tem que haver justiça no país, não podemos ter esse tipo de condenação. Ora, pera lá. O Bolsonaro saiu em defesa desses manifestantes que foram lá, depredaram tudo, quebraram tudo. Ele que quer insistir que aquelas manifestações foi uma armadilha da esquerda. Uma grande bobagem do Bolsonaro, né? Ele tá querendo arrumar desculpa pra tudo pra falar que há uma perseguição contra ele. Mas eles entraram, eles invadiram, eles depredaram o patrimônio público e agora estão sendo presos. Você pode questionar algumas penas. Eles tentaram dar um golpe de Estado? Não deram, mas eles destruíram o patrimônio público. Eles invadiram. Você pode questionar a pena e a duração da pena. Mas é muito menos subjetivo e muito menos controverso do que a prisão preventiva do Anderson Torres. Então, se o Bolsonaro se o Bolsonaro quisesse protestar contra uma condenação que pudesse ser considerada injusta, seria a prisão preventiva do Anderson Torres, mas ele não fez absolutamente nada, ele não se manifestou. É por isso, pessoal, que aliados do Anderson Torres o pressionam para fazer uma delação premiada. Ele tem que fazer essa delação premiada. É bobeira querer segurar toda essa história pelo Bolsonaro, que não faz um gesto público de afago, não faz nenhuma sinalização. Eles estão percebendo que o Mauro Cid está começando a ter benefícios por conta da delação e o pressionam antes que seja tarde demais. Então, Torres, vá lá, fale, pressione, faça uma delação, obtenha algum tipo de benefício antes que você volte para a prisão. Porque se você voltar para a prisão, lembre de tudo o que aconteceu. O Bolsonaro não vai ser solidário com você. Então não seja solidário com o Bolsonaro. Sempre houve essa especulação da delação premiada do Torres, que é uma delação que vai apontar para Bolsonaro. O superior do Torres, na condição de ministro, era Bolsonaro. Então quando ele abrir a boca, e ele vai abrir, eu acho que a pressão da família vai ser forte, a pressão dos aliados, e o próprio Torres, se sentindo abandonado, ele vai colocar a boca na botija. Só está esperando possivelmente a troca do PGR. A nova indicação do Lula para a PGR é o que vai destravar todas essas delações e esses acordos que poderão e deverão ser propostos. Porque o Augusto Aras, ele havia criticado a delação do Mauro Cid, ele protegia o Bolsonaro e dificultava aproximações e acordos das defesas com o Ministério Público. Nós não temos ainda um novo PGR escolhido pelo Lula. Lula está um pouco insatisfeito com os nomes que foram colocados até ele, mas essa escolha uma hora vai acabar acontecendo. E aí, quando houver essa nova escolha, baseado no perfil do novo Procurador-Geral da República, essas defesas vão fazer ali os seus acenos, os seus acordos. Eles jogam com o tempo. O Anderson Torres já não está mais preso preventivamente, tá na prisão domiciliar, então ele pode lá no conforto do lar esperar mais um pouquinho, esperar mais alguns meses para ter aí um caminho aberto para uma negociação que tende a ser muito benéfica para ele e muito ruim para Bolsonaro.